Olá pessoal, muito bem-vindos ao Políglotas do Mestre Chotá, onde não há barreira para aqueles que se revestem das instruções do Mestre Chotá. E nesse vídeo eu vou falar sobre algo extremamente delicado, que é o conflito entre Israel e Palestina, né? Meu nome é Jonathan e eu sou formado em português e hebraico. Eu sou licenciado pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro. O que se percebe-se é que muitos brasileiros acabam dando a opinião sobre o conflito no Oriente Médio. No entanto, esse conflito ele não é como um conflito brasileiro ou nos demais países. Ele não é um conflito que se resume apenas a um conflito geográfico ou político. Ele é um conflito que ele vai além disso. E para que a gente possa ter uma opinião sobre o conflito entre Israel e Palestina, a gente precisa entender a história desses dois povos, né? E só então a gente vai poder ter mais ou menos uma opinião sobre como que ocorre, né, esse conflito que está ocorrendo agora entre Israel e Palestina, né? Eu como formado nessa área, né, que é em hebraico, né, licenciatura sobre hebraico, letras português e hebraico, a gente também aprende um pouco sobre como que funciona, né, a história dos judeus, dos israelitas e dos hebreus, né? Então tem toda uma narrativa por trás para que a gente entenda como que esse conflito ele se dá. Que o conflito ele é mais para o lado religioso e espiritual. Geograficamente falando, a maioria dos países que são vizinhos de Israel são árabes, né? E a maioria já são muçulmanos por influência do Islã naquela região. Então Israel está no meio e ele está rodeado de países que são árabes, vamos colocar assim. Já o conflito Israel-Palestina é um conflito interno, né? Em que nós temos dentro do território israelense tanto a presença de judeus como a presença de palestinos. E a maioria desses palestinos tem uma identidade árabe, ou seja, com os povos dos territórios vizinhos, beleza? Mas aí, o que torna o conflito tão barulhento? É aí que a gente retorna ao fato de que esse conflito ele é religioso e espiritual. Por exemplo, para os árabes, palestinos e muçulmanos, mas aqui não generalizando, a gente precisa entender que, devido à influência do Islã entre os árabes, eles têm um manual, um livro sagrado. E esse livro ele é chamado de Alcorão. No Alcorão existem várias referências sobre a terra de Canaã. Canaã, que é o pedaço em que está ligado ao povo judeu, que oficialmente hoje pertence ao povo judeu, né, reconhecido pela ONU, né, Organização das Nações Unidas. Então, na Bíblia e no Alcorão, esse território para os árabes, no caso aqui, o Alcorão para os árabes, é um território sagrado porque passaram vários profetas ali, sacerdotes ali, reis, né? Todas essas figuras muito conhecidas passearam por aquele território de Canaã, entende? Além dessas figuras que passearam por esse território, nós temos Maomé, Muhammad. Muhammad é a figura de maior relevância dentro do islamismo. Então, logo, Israel se torna uma terra, um pedaço de território extremamente almejado pelos árabes. Olha aqui, eu não quero ser muito incisivo dentro dessa minha opinião, mas é um pouco por aí, entende? É porque a questão ali territorial ela não é política e geográfica, ela é mais para o lado religioso. E para eu falar sobre o lado religioso, querendo ou não, eu tenho que falar um pouco sobre como que funciona, né, a mentalidade com relação a esse pedaço de terra, entende? Religiosamente falando. Então, basicamente, para os muçulmanos, todo esse território, né, de Canaã, que hoje oficialmente é considerado um território judeu, né, oficialmente judeu, reconhecidamente internacionalmente como território judaico, ele é sagrado, ok? Devido a todas as figuras que passaram por esse território. Além disso, muitos outros grupos restritos, né, de maior intensidade
eu digo agressivamente falando, de forma extremamente hostil, eu não quero dar o nome aqui, eles usam também esse manual, o Alcorão, que é um manual islâmico, como forma de distorcer ou de tirar pedaços dali, né? E dizer que a terra não pertence aos judeus, entende? Então é muito complexo, né? Com como que rola a situação no Oriente Médio, porque ela é extremamente delicada, por assim dizer, já de dar opinião, já é muito delicada. Além disso, dentro do islamismo e dentro da mentalidade árabe, bem após Cristo, né? Bem após a figura de Jesus Cristo, o território em que hoje estão os judeus, ele foi conquistado por alguns árabes. A partir daí, cresce dentro do Alcorão que uma vez que uma terra ela é conquistada pelos árabes, ela passa por um processo de sacralidade, né? Então, quando ela passa por esse processo de sacralidade, ela pertence a esse pessoal. Logo, o povo que retornou para ali, aqui eu estou dizendo os judeus, não podem ficar ali. Porque uma vez que os árabes estão, outros não podem entrar. Então, dentro da ideologia e da religião islâmica, quando o território ele passa a ser islâmico, ele não pode deixar de ser islâmico. E como a gente está falando de países muito vizinhos, né, Israel está no meio disso tudo. Basicamente é um pouco por esse lado aí a questão religiosa, mas agora eu vou falar sobre os judeus. Para os judeus, o território ele foi reconhecido internacionalmente como judaico, né, como israelense em 1948, e os judeus eles se baseiam em uma promessa, né, que a terra era deles. Então, quando você pergunta assim, os judeus, o que acontece aí? Israel, Jerusalém, vamos dizer assim. Jerusalém é a terra que Deus nos deu, entende? Então, qual é a diferença entre os dois? Se você perguntar ao árabe, ele vai falar assim, o território onde os judeus hoje estão é uma sacralidade adquirida, é um território adquirido, é um território sagrado, de teor sagrado adquirido. Logo, dentro da nossa religião, se ele está adquirido, logo ele passa a ser nosso. Os judeus, por outro lado, vai dizer, a terra é nossa porque Deus nos deu. Quando Moisés entrou dentro da terra de Canaã, Josué depois se firmou dentro da terra de Canaã, a terra se tornou, Deus deu para eles. Então eles vão falar que Deus deu para eles. Então a gente precisa entender como isso funciona. Além disso, dentro da Bíblia hebraica, que no hebraico eles chamam de Torá, né, os judeus chamam de Torá, a terra pertence aos hebreus, que depois passaram a ser chamados de israelitas e depois foram chamados de judeus, né? Hebreus, israelitas e judeus. E aí tudo começa... É um problema de família, né? Vamos voltar lá atrás. É um caso de família em que Deus chama Abraão e promete a ele ser pai de muitas nações, ou seja, ele teria muitos descendentes. Abraão tem uma esposa chamada Sara, né? De nome Sarai. O nome dele era Sarai e passa a ser Sara. Deus promete que daria um filho a Abraão e Sara, né? E esse seria o filho da promessa e seria o filho que obteria a terra prometida. No entanto, como a vida não é um morango ao leite, a promessa demora anos e anos, décadas, né? Vamos colocar assim, décadas. Sara já está velha e ela tem uma serva chamada Agar. E Sara era estéril. Como ela desconfiou que a promessa não se cumpriria mais, porque ela já estava velha, idosa, ela pegou e disse para o marido dela assim, olha, eu não posso ter filhos, mas por que você não dorme com a minha serva, Agar, e você tem um filho com ela? Se você tiver um filho com ela, vai se cumprir a promessa. Ou seja, ela quis passar na frente de Deus, né, para que a promessa se cumprisse. Bem humano, por sinal. Daí nasce Ismael, né? Ismael, primogênito de Abraão. Logo depois, as duas vão tendo problema, porque Agar, apesar de serva agora, é mãe de um filho também da promessa, porque se a bênção está sobre Abraão, logo também está sobre Ismael. Elas começam a ter problema doméstico entre si. Mas como a promessa
dentro da narrativa judaica, hebraica, está sobre Abraão e Sara. Logo, Sara concebe, né? Ela também tem um filho que eles dão o nome de Isaac. Daí, dentro da narrativa hebraica judaica, nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Logo, dentro da narrativa judaica, hebraica, os descendentes de Israel que possuem a terra e Deus deu a terra para eles os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Beleza? Jacó teve 2 filhos, foram 12 tribos, e aí eles se espalharam. Por outro lado, voltando para a questão dos árabes, os árabes reconhecem a Ismael, né? Talvez alguns árabes como Ismael como filho da promessa, até porque Ismael é igualmente abençoado como quem também teria muitos filhos e tudo isso aí. E eles também reconhecem Agar, que era a serva de Sara, como uma figura sagrada. Então a gente já tem uma diferença bíblica, né? Vamos colocar assim, no Alcorão, eles têm figuras que dentro da Bíblia hebraica não são muito vistas como relevantes. Até que porque Ismael, filho da serva Agar, é quem teve todos aqueles filhos e tudo mais que a gente conhece hoje como os árabes. Bom, é um tema extremamente sensível e aí a gente precisa entender que ele é mais religioso do que político e geográfico, justamente porque ambos os povos possuem manuais sagrados, e esses manuais sagrados remetem àquele pedaço de terra ali, né? Sendo Jerusalém a capital hoje de Israel, o lugar mais disputado e almejado, né? Tanto pelos árabes, que veem aquele lugar como um lugar que deve ser edificado para Maomé e suas figuras religiosas, como para os judeus, que veem aquele lugar como a edificação do templo do Senhor e tudo mais. Então, assim, eu espero que a minha opinião tenha sido muito ácida, né? Estamos muito longe, existe um oceano atravessando a gente do Oriente Médio, mas antes de dar opinião, porque eu vejo que muitos brasileiros dão opinião, muita desinformação, toda hora alguém fala sobre isso, as mídias, a Rede Globo, Record, SBT, tá sempre falando sobre o conflito, tem dedo político no meio, e a gente não entende como que funciona, mas assim, para entender como funciona não adianta, não é um tema que a gente consegue entender apenas de forma geográfica e política, apenas através de livros, assim. É um tema que a gente precisa ver como eles veem, culturalmente. Logo, culturalmente está ligado a religiosamente. E religiosamente a gente chega até o manual sagrado deles. Dentro do judaísmo, a Bíblia hebraica, a Torá, entre outros livros. E dentro da ideologia árabe, o Alcorão e outros manuais sagrados que eles possuem, o que faz disso um tema ainda mais delicado do que a gente pensa. E o vídeo de hoje é esse. Tchau, até o próximo vídeo.